As 10 línguas mais antigas ainda faladas no mundo. Introdução. A linguagem é uma das maiores expressões da identidade cultural de um povo e um dos principais meios de transmissão de conhecimento e tradições. Em um mundo em constante evolução, algumas línguas conseguem atravessar milênios, sobrevivendo às transformações sociais, históricas e culturais. Essas línguas antigas não são apenas meios de comunicação, mas também tesouros históricos, que guardam os segredos e as histórias das civilizações que as originaram. Neste artigo, exploraremos as 10 línguas mais antigas e ainda faladas no mundo. Essas línguas possuem histórias fascinantes e continuam sendo importantes no contexto contemporâneo. Além de sua relevância cultural, são exemplos notáveis da resiliência linguística ao longo dos séculos. Vamos mergulhar em suas origens e descobrir por que elas continuam a ter um impacto significativo no mundo de hoje. 1. Tâmil. O tâmil é amplamente reconhecido como uma das línguas mais antigas ainda em uso. Com uma história que remonta a mais de 2000 anos, o tâmil pertence à família linguística dravídica. Esta língua é falada por mais de 70 milhões de pessoas, principalmente no sul da Índia e no Sri Lanka, mas também por comunidades na Malásia, Singapura e em outros países com uma significativa diáspora tâmil. Os textos tâmicos antigos, como os poemas Sangam, são provas da riqueza literária e cultural dessa língua. Além disso, o tâmil é a língua oficial do estado indiano de Tamil Nadu e do Sri Lanka, e sua influência cultural permanece vibrante até os dias de hoje. 2. Sânscrito. O sânscrito é uma das línguas mais antigas do mundo, com registros que remontam a mais de 3.000 anos. Considerado uma língua clássica da Índia, o sânscrito é amplamente conhecido como a língua dos textos religiosos hindus, incluindo os Vedas, Upanishads e Bhagavad Gita. Embora não seja amplamente falado no dia a dia, o sânscrito continua sendo estudado e usado em cerimônias religiosas, bem como em contextos acadêmicos. Ele é a base de muitas línguas modernas do subcontinente indiano, destacando sua importância histórica e cultural. Estudos contemporâneos sobre o sânscrito também têm revelado aspectos fascinantes da filosofia e da ciência que remontam a épocas antigas. 3. Grego. Com uma história documentada de mais de 3.500 anos. O grego é uma das línguas mais antigas e ricamente documentadas do mundo. Ele desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da literatura, filosofia, ciência e arte ocidentais. O grego moderno descende diretamente do grego antigo, que foi usado em obras icônicas de autores como Homero, Platão e Aristóteles. Atualmente, é falado por mais de 13 milhões de pessoas, principalmente na Grécia e no Chipre, e continua sendo uma língua oficial e vital para a identidade cultural grega. Além disso, o grego moderno reflete um sistema linguístico que, apesar de suas inovações, preserva uma ligação direta com suas origens. 4. Chinês. Mandarim, ou chinês, especialmente em sua forma escrita, tem mais de 3.500 anos de história. A escrita chinesa é uma das mais antigas ainda em uso e é baseada em caracteres logográficos que remontam às dinastias Shang e Zhou. O mandarim, a variante mais falada do chinês, é o idioma nativo de mais de 1 bilhão de pessoas, tornando-se a língua mais falada do mundo. Sua influência global está crescendo rapidamente, devido ao papel da China como uma potência econômica e cultural. O sistema de tons do chinês, que determina o significado das palavras dependendo de como são pronunciadas, é um aspecto único que destaca a complexidade desta língua. 5. Hebraico. O hebraico tem uma história fascinante de renascimento. Originalmente uma língua semítica, com mais de 3.000 anos de existência, o hebraico deixou de ser uma língua falada no dia a dia durante muitos séculos, mas permaneceu em uso como língua litúrgica e literária. No final do século XIX e início do século XX, o hebraico foi revivido como língua falada e hoje é a língua oficial de Israel. Com mais de 9 milhões de falantes, este processo de renascimento linguístico é único na história. Hoje, o hebraico moderno continua a evoluir, incorporando palavras e conceitos contemporâneos enquanto preserva suas raízes históricas. 6. Persa-Farsi. Com uma história documentada de mais de 2.500 anos, o persa é uma língua indo-europeia, que foi a língua oficial de muitos impérios antigos, incluindo o Império Aquemênida. Hoje,
O persa é falado principalmente no Irã, no Afeganistão e no Tajiquistão, com mais de 120 milhões de falantes. O persa é conhecido por sua rica tradição literária, incluindo obras de poetas clássicos como Rumi, Hafez e Ferdowsi. Ele desempenha um papel significativo na identidade cultural das regiões onde é falado. A influência da poesia persa ultrapassou fronteiras, impactando culturas e movimentos literários ao redor do mundo. 7. Tamil. Esta língua clássica merece ser destacada novamente por sua contribuição à literatura, arte e cultura do sul da Índia. Falada por mais de 80 milhões de pessoas, o Tamil permanece um dos pilares das culturas dravídicas e um exemplo de resistência e continuidade linguística. Seu impacto na música e na dança clássica da região é imensurável, com formas artísticas como Bharatanatyam incorporando aspectos dessa rica herança linguística. 8. Árabe. O árabe tem mais de 1.500 anos de história registrada e é a língua nativa de mais de 400 milhões de pessoas em 22 países. Além disso, é a língua do Alcorão, o texto sagrado do Islã, conferindo-lhe uma importância religiosa e cultural global. Existem diversas variantes do árabe falado, mas o árabe moderno padrão é amplamente utilizado em contextos formais, como na mídia e na educação. Sua rica tradição literária inclui poesia, contos e textos filosóficos que influenciaram o pensamento global. A caligrafia árabe também é amplamente admirada como uma forma de arte. 9. Basco. O basco é uma das línguas mais intrigantes do mundo, pois não pertence a nenhuma família linguística conhecida. Falado na região do País Basco, entre a Espanha e a França, o basco é considerado uma língua pré-indo-europeia, ou seja, existia antes da chegada das línguas indo-europeias à região. Hoje, cerca de 700 mil pessoas falam o basco, e esforços significativos foram feitos para preservá-lo e promovê-lo, especialmente através do sistema educacional. A revitalização do basco é vista como um exemplo de sucesso no campo da preservação linguística. 10. Islandês. O islandês descende diretamente do nórdico antigo, a língua falada pelos vikings. Com mais de 1000 anos de história, o islandês permaneceu quase inalterado, permitindo que os falantes modernos leiam textos antigos sem grandes dificuldades. Falado por cerca de 360 mil habitantes da Islândia, o islandês é um exemplo de como uma língua pode manter sua integridade ao longo dos séculos, mesmo em um mundo globalizado. A literatura islandesa, como as sagas, é reconhecida como um legado cultural de valor inestimável. Conclusão: as línguas mais antigas ainda faladas no mundo são mais do que simples ferramentas de comunicação. Elas são monumentos vivos da história humana, representando a herança cultural, os valores e as crenças de suas respectivas civilizações. Cada uma dessas línguas enfrentou desafios ao longo do tempo, mas continua a florescer como um testemunho da resiliência e da diversidade humana. Preservar essas línguas não é apenas uma questão de manter tradições, mas também de reconhecer o valor intrínseco que elas trazem para o entendimento do passado e para a construção de um futuro culturalmente rico e diversificado. Ao celebrar essas línguas, celebramos também a história e a diversidade que tornam a humanidade tão única